Hoje temos connosco Pedro Sousa, candidato da Aliança Democrática pelo Distrito do Porto. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigada. Pedro, com tudo o que aconteceu nestes últimos meses com o Partido Socialista e que daí resultou, pergunto-lhe se isto não foi uma grande oportunidade para a Aliança Democrática. Eu julgo que sim. Eu julgo que o Partido Socialista demonstrou que 8 anos, 9 anos de governação foram suficientes para que ficassem esgotados. Neste momento não há políticas públicas que permitam resolver o problema das pessoas. E pior do que isso, nós vemos que o povo português está desunido. Se abrirmos um jornal, percebemos sempre que há ou a greve de um setor profissional ou há protestos de outro setor profissional e, portanto, há um dos lemas desta candidatura à Aliança Democrática que é unir Portugal. É fundamental nós termos um sentimento de que podemos ser melhores, temos que ser ambiciosos e temos que trabalhar para que todos os portugueses possam ter mais qualidade de vida. O que é isto, ter qualidade de vida? Os portugueses pagam os seus impostos, curiosamente pagam mais impostos do que nunca, ao nível de impostos diretos e indiretos, e não têm uma correspondência naquilo que são os serviços públicos. Na escola pública, nos hospitais públicos, no acesso à habitação, no acesso à justiça, há um conjunto de áreas que neste momento bloqueiam a vida dos portugueses. Portugal hoje vive num impasse e os portugueses sentem estes bloqueios todos que lhes permitem avançar. Basta nós pensarmos, por exemplo, se um jovem hoje terminar o seu curso ou terminar os seus estudos, seja pela via profissional, seja no ensino superior, primeiro tem que encontrar um trabalho e, se encontrar um trabalho, quanto é que vai receber? E o que é que o espera? Se quiser ter uma habitação, se quiser casar, se quiser ter filhos, ter uma vida normal. Eu acho que há um direito que não está inscrito na Constituição, mas que se calhar um dia nós deveríamos pensar nisso, que é o direito à felicidade. A política é um instrumento para melhorar a qualidade de vida das pessoas e permitir que elas sejam felizes, que sejam livres e que sejam felizes. Hoje não há liberdade, porque quando nós vivemos condicionados, sufocados por impostos, sem conseguir fazer aquilo que nós queremos, não temos liberdade. E o que têm feito os jovens portugueses, nomeadamente, 25% dos jovens portugueses têm imigrado. Mas o povo também está desacreditado nos políticos. A verdade é esta. Nós falamos pela Aliança Democrática. A Aliança Democrática é, aliás, um projeto que não pretende ser apenas um projeto partidário. É um projeto que congrega o PSD, o CDS, o PPM e um conjunto significativo de independentes. Houve abertura por parte dos partidos, o que não é muito habitual em Portugal, de ir à sociedade civil e ir buscar um conjunto de independentes. No Círculo Eleitoral do Porto, por exemplo, quem encabeça a lista é o Dr. Miguel Guimarães, que é ex-bastonário da Ordem dos Médicos e figura conhecida, digamos, na defesa dos utentes e dos profissionais de saúde, que é uma das áreas neste momento mais afetadas pela incompetência do Partido Socialista. Temos, por exemplo, o número 4, que é o professor Óscar Afonso, que é professor catedrático e diretor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e tantos outros que não têm filiação partidária, mas que se abalançaram, que acreditaram que este projeto pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Pedro, mas nós vamos a eleições provocadas por um caso judicial. Nós, de todos os problemas que temos, e sendo o Pedro até advogado, eu perguntava-lhe, a justiça não será dos principais problemas que temos que resolver para que verdadeiramente tenhamos uma justiça, por um lado mais célere, mas por outro verdadeiramente acessível a todos, porque nós o que vemos nos casos mais mediáticos, temos um ex-primeiro-ministro que gastou milhares de euros em recursos, que não estaria ao alcance de qualquer português. Temos visto o caso da Madeira, uma série de outros casos, onde vemos advogados que estão ali quase 24 a 24 horas, não será barato com certeza, portanto algo que o cidadão comum também não terá acesso. Esta imagem de uma justiça para ricos e uma justiça para pobres não é o que está também a dar energia aos extremos, a dar mais, se quisermos, um desalento maior no meio de todos os outros problemas da habitação, saúde e por aí fora. Nós, quando falamos de justiça, esta área é particularmente cara, convém nunca confundir a árvore com a floresta. O que os portugueses, e a ideia que perpassa para os portugueses em termos de justiça, são aqueles 5 ou 6 casos judiciais, por regra muito relacionados ou com processos de família ou com processos de crime, que são mediatizados, em que, como diz, passamos dias, nomeadamente com detenções e com primeiros interrogatórios judiciais, a discutir medidas de coação, se ficam em prisão preventiva, se não ficam, mas a justiça é muito mais do que isto.
Se nós olhamos para a área da justiça em Portugal, percebemos que quem quer constituir uma sociedade comercial consegue fazê-lo. Se alguém quiser divorciar-se, consegue divorciar-se com relativa facilidade. Se tiver que cobrar uma dívida, tem meios judiciais expeditos. Há áreas, por exemplo, na justiça que me parece que são mais importantes, para ser muito sincero, do que estes 5 ou 6 casos que são mediatizados. Eu dou um pequeno exemplo, a justiça administrativa e a justiça fiscal. Hoje em dia, combater as decisões da administração, seja no plano administrativo, seja no plano tributário, é algo de complexo e algo que demora muito tempo. E, portanto, o programa eleitoral da Aliança Democrática compromete-se, aliás, no prazo de 3 meses após a tomada de posse, a apresentar um conjunto de medidas que pretendam resolver, ou que tenham em vista resolver, a morosidade na justiça administrativa e na justiça fiscal. Nós temos que ter em conta uma coisa. A justiça fiscal hoje, por exemplo, no que se refere às dificuldades das empresas, pode criar problemas gravíssimos. Por exemplo, um relatório de inspeção tributária pode desencadear um processo relacionado com execuções fiscais que podem bloquear a atividade de uma sociedade comercial. E se ela não tiver capacidade de apresentar garantias, esta falta de liquidez pode conduzir a uma insolvência. Quando nós falamos de uma insolvência, falamos normalmente do encerramento de uma sociedade que mais tarde ou mais cedo vai levar à cessação de contratos de trabalho. Isto parecem problemas mais complicados. No mais, que estava a referir, nestes casos que são mediatizados, por regra, e penso que se estava a referir a casos relacionados com a atividade política, pelo menos os que referiu, há um princípio que é fundamental no Estado de Direito Democrático, que é o princípio da presunção de inocência. Há um outro princípio que tem sido violado por quem não deveria ser, que é o segredo de justiça. Isto é, uma investigação deve ser secreta e, aparentemente, há informação que vaza para a comunicação social e não há uma investigação concreta a essas fugas, e essas sim mancham o nome das pessoas, e o que nós temos assistido é algo de bastante complexo e que se calhar merece alguma reflexão ao nível daquilo que deve ser a responsabilidade dos agentes da justiça. É que há um conjunto, e veio-me à cabeça já meia dúzia de nomes, de investigações criminais que resultam na fase de inquérito em acusações que são amplamente difundidas e que depois chegam a julgamento e, perdoem-me a expressão, a montanha vai parir um rato porque as absolvições vêm-se aí. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, do professor Azeredo Lopes, do Dr. Miguel Macedo, de um conjunto de outras personalidades políticas em que chegaram ao fim e foram absolvidos, não obstante o julgamento público e tudo aquilo que pesou nas suas vidas, profissionais, familiares, pessoais, com todo o constrangimento que isso causou. Pedro, mudando um bocado de assunto, nós temos em Portugal um problema complicado de habitação. Nós estamos num distrito e num concelho, Vila Nova de Gaia, que tem sido também muito investigado por isso, com casas caras, tanto para compra de habitação própria como para rendas. Assim, eu perguntava-lhe, não há um condão mágico, mas no entender da AD, no imediato, que tipo de soluções e de respostas se conseguirão para este problema da habitação, que é cada vez mais vincado? Nós temos que olhar, em primeiro lugar, esta pergunta tem várias respostas, até porque, como é um problema urgente, ele tem que ser atacado em várias frentes. Não só ao nível da habitação, mas outros. Um aspecto que tem sido muitas vezes esquecido pelos governos tem a ver com o património público. Há muito património público que está abandonado e há muitos serviços públicos que estão instalados em instalações arrendadas, por exemplo, o que faz com que, em termos orçamentais, isto não funcione muito bem, inclusivamente tribunais. Se for ao Tribunal Administrativo Fiscal do Porto, são instalações arrendadas. Se for ao Tribunal de Santa Maria da Feira, são instalações arrendadas. E, portanto, será que não há espaços públicos que possam ser reconvertidos? Primeira questão. Segundo, não há outros espaços públicos que neste momento estão abandonados e que não podem servir, por exemplo, para a habitação? Há um projeto muito interessante no Porto, no quartel ali em Serpa Pinto, na Rua da Constituição, em que há um projeto de habitação. Portanto, há neste momento edifícios que podem ser reconvertidos. Aliás, recordo a esse propósito que a maior parte das medidas do chamado simplex urbanístico entram em vigor na próxima segunda-feira e têm exatamente como um dos objetivos permitir a criação de mais habitação. Aqui em Vila Nova de Gaia, curiosamente, é um dos concelhos que mais casas licenciou nos últimos anos. O problema está relacionado com a especulação. Isto é, a habitação em Gaia é cara, mas no Porto ainda é mais cara. E, portanto, há muita gente que não consegue viver no Porto e vem para Vila Nova de Gaia. Qual é o problema de Vila Nova de Gaia? É que, tal como acontece no país, digamos, há uma visão inclinada. O que é que eu quero dizer com isto? Não há falta de espaço no interior do concelho e está tudo muito concentrado no centro e, nomeadamente, agora no litoral. E, efetivamente, existe uma oferta no centro e no litoral, mas que não é para o bolso dos portugueses. No outro dia, num debate também aqui na Escola Dom Pedro, em Canidelo, alguém dizia
relativamente à imigração, que os imigrantes, e é verdade, muitos deles vêm para aqui e vivem com dificuldades e sem condições, e eu tive que fazer o contraponto e dizer que há imigrantes que vêm para Portugal e que têm capacidade de comprar casas, nomeadamente na frente marítima, que um português que trabalhe, que seja da chamada classe média, não tem qualquer hipótese de arrendar ou de comprar. A Vila Nova de Gaia hoje conhece uma realidade diferente de há 10 ou há 15 ou há 20 anos atrás. Hoje em dia há muitos estrangeiros a viverem em Vila Nova de Gaia. Isso faz com que nas zonas mais luxuosas os preços ascendam a valores absolutamente inacreditáveis. Agora, o que é que tem que existir? Tem que existir políticas públicas de habitação e de apoio à habitação, nomeadamente com rendas acessíveis, no caso do mercado do arrendamento, e também com habitação pública, que possa depois acabar por, digamos, ajudar todos aqueles que pretendem aceder a uma casa a poder viver em Vila Nova de Gaia. E há aqui um outro aspecto também, que tem sido trabalhado, tem que ver muito com o terceiro setor e com o mundo associativo, que também pode dar uma ajuda a este propósito. Durante esta campanha eleitoral tive a oportunidade de visitar, por exemplo, a Associação Humanitária dos Bombeiros de Valadares, que entre os muitos projetos que tem, um deles é, por exemplo, a construção de habitação a rendas acessíveis para bombeiros. O que me parece um projeto de veras interessante e que deve ser apoiado. E, portanto, estou a dizer que este problema pode ser resolvido de muitas maneiras. Não há uma solução mágica. E tem que ser resolvido de muitas formas, porque o problema é urgente. Muito bem, Pedro. A habitação é um problema, mas a saúde também o é. Numa altura em que houve investimento, os problemas persistem, certo? Que medidas é que tem e o que é que está a falhar? É muito simples. Houve um investimento muito grande na área da saúde, por parte do Partido Socialista, e esse orçamento tem duas notas importantes. Nós, quando queremos, isto acontece em qualquer orçamento, seja um orçamento de uma junta de freguesia, de uma Câmara Municipal, ou o próprio Orçamento Geral de Estado. Uma coisa são as verbas que estão inscritas no Orçamento de Estado. Outra coisa é a execução orçamental. O que nós temos hoje é uma coisa muito simples. Nós temos um crescimento brutal no que toca à despesa afeta à saúde. Qual é o grande problema? É que as execuções orçamentais rondam os 40 e tal % em média. Ora, eu posso duplicar o orçamento na saúde e só se a execução orçamental passar de 90% para 45%, eu no fim do dia, neste caso no fim do ano, no dia 31 de dezembro, eu gastei exatamente o mesmo. Mas parece-me que o problema também não é só esse. A solução na área da saúde e noutras áreas não se resolve tirando dinheiro para cima dos problemas, que é, eu acho que é isto um bocadinho que o Partido Socialista infelizmente tem feito também na área da saúde. É preciso uma gestão rigorosa. E, portanto, o que existe neste momento é o seguinte: existe um certo desnorte no Serviço Nacional de Saúde. Como é que nós resolvemos o problema? Nós temos um modelo diferente, nomeadamente da esquerda. E o nosso modelo não é um modelo ideológico, é um modelo pragmático. Eu acho que a Maria e o José, que vão ao hospital, não querem saber se vão ser atendidos por um médico que é pago por uma misericórdia, que está num hospital privado ou que está num hospital público. Quer, essencialmente, que tratem da sua saúde, não como o Partido Socialista tem tratado da saúde de todos os portugueses até o momento, mas tratar efetivamente da saúde. Isto é, se eu tenho um determinado cuidado, se eu tenho um determinado problema de saúde, eu necessito de cuidados de saúde para resolver o meu problema. E, portanto, nós não temos, digamos, aqui uma visão estatista, nem apenas pública do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que nós temos capacidade instalada no privado e no setor social e temos que aproveitar. Aliás, no setor da saúde, existe também, a par do que referi há pouco ao nível da Justiça, um plano de emergência para ser aplicado nos 60 dias posteriores à tomada de posse do Governo para responder exatamente a estas questões. Como é que nós vamos fazer? Pegar na capacidade instalada, fazer protocolos para resolver problemas relacionados com consultas e com cirurgias. Há um relatório, por exemplo, do ano passado, do primeiro semestre, da Entidade Reguladora da Saúde, que é muito claro quando diz que os portugueses hoje têm que esperar mais tempo por consultas e mais tempo por cirurgias. Se nós olharmos para este cocktail, nós pensamos no seguinte: há mais investimento público, aparentemente. Há mais tempo de espera para consulta e para cirurgias, isto só tem uma resposta: incompetência e má gestão de recursos. Não há outra resposta, e penso que os portugueses percebem isso com facilidade. E a falta de médicos e que os protestam, isso vem de onde? Mas isto tem que ver exatamente com um problema de relacionamento do Partido Socialista com a sociedade civil, com os médicos, com os professores, com os oficiais de justiça, com quem trabalha na CP. O Partido Socialista tem tido uma dificuldade muito grande em ouvir. Tem tido uma dificuldade muito grande em perceber quais são as dificuldades
de vários setores profissionais. O caso dos médicos é um deles, mas se nós falarmos dos enfermeiros, continuamos com os mesmos problemas. Se falarmos dos assistentes operacionais, continuamos com o mesmo problema. Eu vou dar só aqui uma pequena nota para se perceber qual é a gravidade da situação. Vou-lhe dar um exemplo. Há falta de oficiais de justiça, por exemplo, aqui no Tribunal Judicial da Comarca do Porto. Necessitávamos de 1.200, temos apenas 1.000. O que é que se fez? Abriram 200 vagas. Até aqui tudo bem. As 200 vagas foram abertas em setembro, outubro. Sabe quantos é que estão, neste momento, em exercício de funções? Estão 120, porque os outros desistiram todos. E desistiram porquê? Como é que nós conseguimos colocar oficiais de justiça longe das suas famílias a pagar 800 euros por mês? Sem qualquer tipo de ajuda, nomeadamente à habitação. A nossa proposta para professores, para oficiais de justiça, para um conjunto de classes profissionais é que quando têm que se deslocar, tem que haver um compromisso de haver ou um complemento ou uma casa onde eles possam ficar. Vou dar-vos um exemplo que talvez desconheçam. Os magistrados, os juízes antigos, quando eram colocados em várias comarcas, tinham uma coisa que se chamava casa de função. Isto é, eles tinham um sítio, uma casa, onde podiam pernoitar, onde podiam viver com a sua família. Hoje é preciso fazer isto. Qualquer pessoa percebe que alguém que é colocado, por exemplo, em Lisboa e vai receber 800 euros por mês, não consegue, não é viver, não consegue sobreviver. E, portanto, eu acho que quando nós dizemos abrimos 200 vagas, ok, mas com condições? Portanto, existe neste momento a percepção de que o Partido Socialista vive descolado da própria realidade. E acho que este desfoque da realidade é mau. É muito mau. E acho que neste momento a Aliança Democrática, de forma muito objetiva, e há bocadinho eu queria também dizer isto e esqueci-me, reparem que o PSD nos últimos anos, desde 1995, foi chamado a governar em 2002, quando o engenheiro António Guterres saiu porque entendeu que havia um pântano, governou durante 3 anos, resolveu alguns problemas em termos orçamentais, e toda a gente se recorda da doutora Manuela Ferreira Leite quando foi Ministra das Finanças, voltou a governar em 2011, porque o governo do engenheiro José Sócrates levou isto a um ponto em que já nem havia praticamente dinheiro para pagar aos funcionários públicos, portanto, nós estamos a entrar em bancarrota, a Troika entrou aí, governamos durante 4 anos, com grandes dificuldades, aplicando um memorando que foi assinado pelo Partido Socialista. A seguir, o PSD e o CDS ganham as eleições e o Dr. António Costa basicamente rompe com uma tradição constitucional e resolve formar um governo com a extrema-esquerda, com partidos que ainda há pouco tempo achavam que a invasão da Ucrânia era uma operação militar, que acham que o regime norte-coreano, venezuelano ou cubano respeita os direitos humanos. Isto é uma coisa, digamos, um bocadinho complicada de perceber, mas foi isto que se passou no nosso país até ao dia de hoje. Sim, mas mudando um bocado de assunto outra vez, nós falámos há pouco na questão da habitação, falamos de 2 tipos de imigração. A imigração está-nos a causar algumas pressões. Temos escolas com alguns problemas de falta de meios, por causa da diferença de línguas, né? Temos a questão da habitação, temos a questão, a saúde acaba de ficar sobrecarregada. E perguntava-lhe, nós temos tido a discussão imigração de portas abertas ou imigração quase fechada. Isto possivelmente não será solução nenhuma nem outra, será solução meio termo em que haja simplesmente regras. Como é que vê o problema da imigração, sobretudo ao nível, por exemplo, do nosso distrito, que acaba por estar também bastante... Em todo o território nacional, vejo a imigração de uma forma muito clara. Primeiro, tolerância máxima e aceitação máxima de qualquer cidadão do mundo que queira viver em Portugal. Quanto a isso não há dúvidas nenhuma. Precisamos de uma estratégia, talvez, precisamos de condições. Mas nós precisamos do seguinte, nós precisamos de regular estas entradas. Isto é, nós não podemos, como eu vejo, por exemplo, alguns partidos de esquerda defender, que qualquer pessoa pode aterrar em Portugal, pode chegar a Portugal e a partir daí nós temos que ter acolhimento. Eu entendo isso tudo, mas para nós termos acolhimento, para conseguirmos integrar essas pessoas, nós temos que ter políticas ativas de integração, seja na área da habitação, da educação, das línguas. Como é que Portugal sabe se vai receber 100 imigrantes ou se vai receber 100.000 imigrantes no próximo ano? Se não houver o mínimo de controle, o mínimo de regulamentação. Faz sentido alguém vir para Portugal se não tiver um estatuto de refugiado, se não tiver um contrato de trabalho, se não tiver onde ficar? Faz sentido estar a receber e depois não sabermos exatamente o que é que vamos fazer com essas pessoas? Não. Acho que faz sentido criar regras e, a partir dessas regras, avançar para a integração plena desses imigrantes. Eu acho que Portugal nunca pode esquecer que Portugal já foi e continua a ser um partido de imigrantes. E imigrantes, que foi uma imigração desqualificada, foram portugueses que desde os anos 20, 30
foram avançando para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil. Houve uma grande onda de imigração e hoje temos uma imigração, digamos, de profissionais mais qualificados. Há bocadinho falávamos dos enfermeiros. O número de enfermeiros que neste momento imigra para essa Europa, nomeadamente para a Inglaterra, para a Suíça, para a Alemanha, é verdadeiramente assustador. Sim. E depois dizemos, mas então faltam enfermeiros em Portugal? Faltam. Mas o que eles recebem cá não é digno. E, portanto, hoje um enfermeiro, se não for enfermeiro especialista, tem um vencimento com urgências e com tudo que não é digno. O professor hoje tem um vencimento que não é digno. E, portanto, nós temos que começar a perceber que se não mexermos, nomeadamente nas carreiras, não vamos conseguir fazer. Portanto, em relação à imigração, só voltando um bocadinho atrás, o que eu quero dizer é o seguinte: sim, devemos aceitar os imigrantes, são muito importantes, nós precisamos de mão de obra e há muitos portugueses, digamos, que não estão preparados para satisfazer todas as necessidades, não temos portugueses suficientes para o fazer, portanto devemos aceitar os imigrantes, mas com regras. É bom para eles e é bom para nós. Mas entrando falando agora da parte das contas e numa lógica das tão faladas contas certas, numa altura em que nós precisamos, por tudo o que falamos, de subir salários, precisamos de gerir a questão da habitação, que vai obrigar a investimento, precisamos de investimento na saúde ou uma melhor regulamentação, mas como é que se consegue, em termos orçamentais, agora fazer esta gestão toda? Porque acaba por ser, no fundo, todas as soluções que nós temos necessidade de ter obrigam a custos. Muito fácil. Nós defendemos uma baixa da taxa de IRS e da taxa de IRC, portanto, para as pessoas singulares e para as pessoas coletivas. Esta experiência foi feita em 2013, baixou-se a taxa de IRC e, curiosamente, a receita fiscal de IRC aumentou em 2013. Porquê? Nós temos que ter uma economia, e nomeadamente as empresas têm que sentir que o governo não lhe coloca obstáculos, e nomeadamente em termos fiscais. Repare, quando um investidor estrangeiro vem a Portugal, há meia dúzia de perguntas que faz. Faz, por exemplo, quais são as leis laborais, e nomeadamente qual é o regime fiscal, isto é, o meu rendimento em Portugal, como é que vai ser tributado e qual é a taxa de tributação. Isto é muito importante para ele perceber. Pode ganhar aqui muito dinheiro, mas se deixar metade do dinheiro em impostos, claro, se calhar já não é um bom negócio. E, portanto, em termos fiscais, o que nós acreditamos é que se nós colocarmos mais rendimento disponível do lado das pessoas singulares e mais rendimento disponível do lado das pessoas coletivas, nomeadamente das sociedades comerciais, das empresas, então elas vão conseguir arrecadar mais receita e, com isso, podem também aumentar o salário dos trabalhadores. No que toca à função pública, eu acho que nós temos que regressar àquilo que é a dignificação das carreiras na função pública. Há uns anos atrás, há 20, 30 anos atrás, ser professor, ser técnico superior numa autarquia local, no Estado Central, era algo de digno que permitia uma vida digna. O que está em causa hoje é humanidade, é dignidade. É permitir que uma família da chamada classe média possa ter a sua casa, possa ter os seus filhos na escola, possa aceder aos seguros de saúde e possa eventualmente poupar para ir de férias em agosto ou em julho. Portanto, isto é uma vida normal, não é uma vida de excesso, não é uma vida de ricos. É aquilo que as pessoas pretendem. É trabalhar com competência, com seriedade e ter, digamos, não são privilégios, mas ter momentos bons de condições mínimas condições mínimas de dignidade para poderem viver. E isto hoje não acontece. Pedro, porquê é que os portugueses devem votar na Aliança Democrática? Porque é a única alternativa que neste momento os portugueses têm. Se nós olharmos para a esquerda, já conhecemos o filme. Aliás, este filme de terror que está prestes a terminar, digamos, a primeira temporada foi acompanhada pelo Partido Socialista, pela CDU, ou pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Hoje chegamos a um ponto de ruptura completa. O Partido Socialista, com maioria absoluta, desbaratou esta maioria absoluta. Não nos parece, e o Dr. Luís Montenegro tem dito isso muitas vezes, o Governo não cai por causa de um parágrafo de um comunicado da Procuradoria-Geral da República, cai porque não tem soluções. Cai de podre, porque já não tem capacidade de recrutamento. Aliás, nós olhamos, por exemplo, para as listas do Partido Socialista, nosso principal adversário, e é uma concentração de ex-deputados, de ex-secretários de Estado, de ex-ministros. Portanto, está ali o aparelho todo do Partido Socialista. Não foram capazes, nomeadamente, por exemplo, aqui no Estreito de Porto, ao contrário do que já aconteceu, por exemplo, com o professor Quintanilha, em 2015, de encontrar, por exemplo, um independente, alguém da sociedade civil que se quisesse associar. Mas, principalmente, os portugueses devem votar, não é por estas razões, devem votar porque nós temos um programa que permite dar mais qualidade de vida aos portugueses e dar uma resposta muito clara aos seus principais problemas na área, nomeadamente, da saúde, da habitação e da educação, que eu acho que são aqueles 3 problemas neste momento que mais afetam a qualidade de vida dos portugueses. Obrigada, Pedro. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada.